O Brasil está vivendo uma onda sem precedentes de empresas endividadas e até quebrando. Mas o que será que está acontecendo e onde que vai parar o nosso Brasil, hein? Somente nessa semana, duas gigantes entraram com pedidos de recuperação extrajudicial. A Raizen, com cerca de 65 bilhões em dívidas, e o Pão de Açúcar, com aproximadamente 4 bilhões e meio. Fizemos vídeo aqui, você não viu que você não é inscrito e não deixou o like nesse vídeo, você é errado aí, hein? Você é erradão, hein? Esses casos não são isolados, tá? De acordo com o Serasa, mais de 2.000 empresas pediram recuperação judicial no Brasil em 2024, recorde histórico, inclusive subindo mais de 60% de um ano para o outro. No ano passado, os números continuaram crescendo e agora, em 2026, o fenômeno atinge empresas que antes todo mundo pensava que eram sólidas, né? Duas empresas enormes listadas na bolsa, levantando a mão aí, pedindo socorro. E você pode pensar, tá, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso me afeta? Pergunte aí, Bruno. Pois é, o que eu tenho com isso? Afeta sim, senhor, se você investe em ações, se você já pensou em investir ou até se você não tem nada a ver com isso, ó. Se você simplesmente compra pão no supermercado, poucas pessoas, né? E abastece o carro, também tem quase ninguém. Abastece o carro, quase ninguém. Isso afeta a sua vida, meu amigo, impacta inclusive você na renda fixa também. Fica por aí que tem pouca gente falando sobre isso, tá bom? Mas o que está acontecendo com as empresas no Brasil é muito grave e eu preciso te explicar o porquê. Você tem uma empresa que fez um dos maiores IPOs, que é quando a empresa vai para a bolsa da história da nossa bolsa brasileira. Estamos falando aqui da Raizen, Ela abriu capital, captou bilhões e o mercado inteiro bateu palma, Só que poucos anos depois, quem entrou na euforia perdeu quase 92%. R$ 1.000, Brunão, virou quase ali menos de R$ 83. Nossa, que sabugada, hein? Sabugada. Para dar uma noção, se a empresa ficasse só pagando dívida com o que ela gera de caixa, demoraria quanto tempo para ela pagar, para ela matar o que ela deve? 22 anos. Nossa. A conta não fecha, Não tem jeito. E o Pão de Açúcar queimando caixa há mais de 4 anos seguidos. 4 anos, A empresa vende, fatura, mas no final do mês sai mais dinheiro do que entra. A ação já caiu mais de 30% só esse ano e a empresa inteira vale hoje 1,3 bilhão, enquanto deve 4 bilhões e meio. E quando a dívida é 3 vezes maior do que o valor da empresa, algo de muito errado não está certo. Você concorda? Mas calma que piora, porque essas duas não estão sozinhas. Quero falar para você de mais empresas endividadas na bolsa brasileira que impactam os seus investimentos e também o impacto na renda fixa que essas empresas endividadas estão trazendo e pouca gente está falando. Mas antes, já que estamos falando de ação, Brunão? Vamos falar para você que investe na bolsa. Semana que vem a gente vai fazer um vídeo, vai trazer para você as novas exigências, o novo formato da declaração que a Receita vai publicar semana que vem. Então por isso que você tem que estar inscrito aqui no canal. Com o sininho ligado para você ser notificado, na hora que a gente soltar o vídeo. Exatamente. E também, já que você investe na bolsa, me responde uma coisa, escreve aqui nos comentários. Como é que você faz a declaração? Manda para um contador? Será que ele entende o que ele está fazendo? Você reuniu tudo, que você investiu, o que rendeu, o que você vendeu. Será que chegou para você os informes da corretora? Será que tá tudo certinho? Será que você fez as contas certinho, pagou os impostos que devia? Meu amigo, faça que nem eu. Para de sofrer pelo amor do seu tempo e da sua paz de espírito, que vale mais do que o dinheiro. Assine o Grana App. Sabe o que ele faz, Bruno? Você já sabe, Eu sei. Você é inscrito aqui no nosso canal, Com certeza, tamo aí. Você faz a conexão do Grana com a B3 e a partir dali ele gera um arquivo que pode ser importado dentro da sua declaração de imposto de renda, matando todo esse problema aí de você fazer conta na mão. Aparece tudo bonitinho lá para você, tudo calculado, sem perder tempo. Eu perdi um dia inteiro, todos os anos, assim, desde quando eu comecei a investir na bolsa e agora eu não faço nada. É poucos minutos. Eu jogo lá e vem pra cá. Exato. Só não vale deixar pra última hora, tá bom? Vai no primeiro comentário, assina o Grana App, vale cada centavo que você vai investir e por você ser inscrito aqui no nosso canal, ainda tem um cupom pra você de 25% de desconto no plano Mais Grana anual. Vai lá, clica, para de sofrer de uma vez por todas, meu amigo. Mas voltamos, Brunão, vamos falar das empresas endividadas da bolsa, os sinais que você pode identificar que essas empresas estão indo mais rápido do que as pernas e também o impacto
na renda fixa. Trouxe para você aqui mais de 20 empresas listadas na bolsa que estão ou estavam em algum tipo ali de recuperação, tá aqui para você ver na tela. Estão cambaleando ali, estão lutando para sair dessa. Vivendo perigosamente, né? Ó, tem Americanas, Gol, Oi, Casas Bahia, Light, Agro Galaxy, Bombril, sim, aquela lá das 1001 utilidades, até ela, né, Bruno? A gente já fez vídeo, né, falando dela. Da Bombril? Era, não jornal, me recordo agora. Você me Jornal pegou, do será que eu não Investidor. tô inscrito aqui no canal? Jornal do Investidor. Ah, boa, verdade. Se você tá com saudade, comenta aí Jornal do Investidor. Boa. A Bombril tá pedindo recuperação judicial desde fevereiro do ano passado e até a Teca, Bruno. A Teca? Pediu recuperação lá em 2012, já está discutindo falência. Mas agora vamos entender o porquê, né? O grande vilão dessa história tem um nome que chama-se gastos públicos altos. Ah, é? E Culpa do governo? desconfiança do mercado de que o governo vai conseguir continuar gastando sem impactar um monstro chamado inflação. E o preço que um gastador paga tem um nome. Qual que é, Bruno? Juros altos? Juros altos, perfeito, cara. Nossa, esse é um verdadeiro escrito mesmo, hein? No caso do Brasil, chama-se Selic. A Selic é a taxa básica de juros, tipo o preço do dinheiro. Quando ele sobe, ou quando ela sobe, né? Tudo que envolve dívida fica mais caro. Empréstimo, financiamento, título de dívida, tudo, né? E olha o que aconteceu. A Selic chegou a 15% ao ano em 2025. Semana que vem, mais um motivo aí para você estar com o sininho ligado, que vai ter a nova Selic, e tá nesse patamar aí de 15% por meses. 15% é o maior nível em 20 anos. Pra você entender na prática, imagina aí, ó. Você tem uma dívida de R$1 milhão. Com juros de 5%, você paga 50 mil por ano só de juros. Com 15 é 150 mil, triplicou. E aí você multiplica isso por bilhões das empresas, aí você entende o tamanho da giromba dessas empresas, né? E muita empresa precisa pegar empréstimo para poder lançar produto, Exatamente. poder girar, né? Exatamente. Mercado. E até na renda variável faz sentido. Vamos falar daqui a pouco do nível saudável de endividamento ou não. E tem outro ingrediente nessa receita do desastre, não. Decisões erradas, nem tudo é juros, né? Não. Muitas caquinhas aí, várias delas se endividando rápido para crescer demais, fizeram aquisição que não deu certo, apostaram em projeto que nunca deu retorno. A Raízen, por exemplo, né, ela apostou pesado na produção de etanol de segunda geração, que é um combustível feito do bagaço da cana. A ideia no papel era genial mesmo, né? Transição energética, sustentabilidade, futuro. Só que o retorno vem muito mais devagar do que o planejado e a dívida não espera, né? Esse é o problema. Um dado que resume bem a encrenca é no terceiro trimestre do ano passado, a dívida líquida das empresas do Ibovespa cresceu 21% ao ano. Olha essa, Bruno. Só que a geração de caixa, o tal do EBITDA ou EBITDA, você fala como você quiser, que basicamente é o dinheiro que a empresa gera com a operação do dia a dia, caiu quase 4%, ou seja, na média as empresas estão devendo mais e ganhando menos. Se isso não é definição de bola de neve financeira, eu não sei o que dizer. É verdade. E não é só Raízen e Pão de Açúcar, não. A Casas Bahia pediu recuperação judicial em 2024, esse eu lembro que a gente falou. Também. Renegociou 4 bilhões em dívidas, converteu parte em ações e mesmo assim foi expulsa do índice do Ibovespa. Já vou te contar o que acontece quando a empresa é expulsa do Ibovespa. A Gol pediu recuperação judicial em janeiro de 2024, fez um aumento de capital de 12 bilhões e quer sair da bolsa. A Azul entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, o tal do Chapter 11, sabe? E só saiu agora em 2026 com a ajudinha de papai American Airlines e United, que injetaram pouca coisa, 200 milhões de dólares só. Ah, e para deixar clara a diferença para você de recuperação judicial e extrajudicial, porque muita gente confunde. Pensa assim, ó, a extrajudicial, ela acontece quando a empresa senta com os credores, negocia ali por fora, chega com acordo e dá lá pro juiz. Carimba. Confia em mim. Confia. E é menos dramático, mais rápido. Já a judicial, aí a coisa é séria, né? A coisa tá tão feia que precisa de um juiz controlando tudo ali. E se o plano não for aprovado, a empresa pode ir sim para falência, pro buraco. Nos dois casos, quem se dá mal é quem, Bruno? É tudo no nosso. Sempre a gente. É o acionista, né? Que é o último da fila para receber qualquer coisa. Qualquer um dos dois cenários, né? Qualquer um dos dois. Mas agora vem a parte mais importante do vídeo. Se você investe ou se você pensa em investir em ações, presta muita atenção, tá? Porque empresas endividadas, eu tenho que ser sincero com você, tá? Dificilmente recuperam valor na bolsa nesse patamar que a gente tá falando aqui. Eu sei que dói ouvir isso, né? Mas é a pura realidade. Quando uma empresa entra em reestruturação, pode acontecer um negócio chamado diluição. A empresa converte a dívida em ações novas, o que significa que a sua fatia lá que você comprou dá aquela encolhida, sabe? Como se você fosse dono de uma pizza inteira e de repente tem 50 pedaços ali, 50 pessoas para comer a mesma pizza sua.
a sua fatia vira uma migalha, né? A Raizen, por exemplo, quer converter 40% da dívida em ações. Imagina o estrago que isso faz em quem era acionista ou quem é acionista, né? Além disso, várias empresas param de crescer, elas vendem ativos, cortam investimentos e toda a energia da gestão vai para apagar incêndio em vez de ficar construindo valor. E os fornecedores ficam com medo, começam a cobrar antecipado, que ninguém é bobo, né? Como diz, farinha é pouco, meu pirão primeiro, como diriam os jovens, estão falando agora, né? Jovens. Os bancos cortam o crédito, a empresa sai de índices como o Ibovespa, aí o que acontece? Pensa bem, os fundos de investimento que só compram ações do índice, eles são obrigados a vender, o que derruba o preço ainda mais. Olha aqui, ciclo do caos, né, cara? Bola de neve, É o efeito dominó mesmo. E aí entra a armadilha mais perigosa de todas, a value trap, a armadilha de valor. Pega muito aí quem tá começando, ó. A ação tá barata ali em centavos, a pessoa fala, ri, levei vantagem. Esse selo aí a gente tem que fazer ele também, Bruno. Vamos criar, vou pôr na lista. É só recuperar, a gente espera e recupera, vai lá, campeão. Só que barato e bom são coisas diferentes, sabe? Uma ação que custava R$10 e agora custa R$1, de repente ela não está em promoção, não. Provavelmente está refletindo uma empresa que vale muito menos do que valia antes. E aí você vê exemplo de Oi, Americanas, Casas Bahia, todas passaram por isso, né? E quem comprou achando que ia pegar a virada ali, o turnaround, na maioria das vezes, ó, só perdeu dinheiro. Mas quem faz isso não é investidor, né? É apostador. Pois é, exatamente, Bruno. Não é quanto pior, melhor, né? Então, como se proteger? Tem alguns números aí que você pode acompanhar. O primeiro e mais importante deles é a dívida líquida sobre o EBITDA. Dívida líquida é tudo que a empresa deve, menos o caixa que ela já tem. Já o EBITDA é o dinheiro que a empresa gera com a operação antes de pagar juros e impostos. E quando você divide um pelo outro, você descobre quantos anos a empresa levaria para pagar a dívida só com o caixa que ela gera. Depende muito do setor, mas via de regra, se esse número ali é 2, abaixo de 2, tá tranquilo. Se tá acima de 3, já pode ficar o alerta, né? Se tá acima de 5, então, como é o caso da MRV, que já disparou muito mais do que isso, aí o bicho tá pegando de vez. E nem a tua geração vai pegar ela. Tem que ter um plano muito diferente, né, para poder pagar. Porque o caixa não tá pagando, né, Bruno? Só o caixa não é suficiente. Aí tem que vender ativo, enfim. Eu coloquei na tela outros indicadores aqui para você também dar uma olhada de endividamento, mas não vou ficar falando aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas de qualquer forma, dívida não é pecado, tá? Petrobras, Vale, Suzano, todas elas têm dívidas enormes e elas estão bem porque elas geram caixa de sobra e também parte da dívida em dólar com juros bem mais baixos. O problema, como tudo na vida, é equilíbrio, né? Quando a empresa deve muito e gera pouco. Mas no Brasil, meu amigo, juros de 15% ao ano, você concorda que a margem de erro ali, ela diminui pra caramba? Tendendo a zero, né? Uma empresa que se enrola e que não tem a facilidade de refinanciar, empurrar a dívida com a barriga, né? Como acontece nos Estados Unidos ou na Europa, a coisa fica feia, né? Aqui, cada pontinho percentual de juro pode ser a diferença entre sobreviver e quebrar. E tem um detalhe que pouca gente está falando, e esse aqui é o ponto mais importante aqui do vídeo para premiar você que ficou até aqui com a gente. Obrigado por isso. É o ponto mais perigoso de todos, o risco do crédito privado. Sabe ou não? Aquelas debêntures, CRIs, CRAS, que o seu assessor de investimentos adora recomendar como renda fixa turbinada para você. Credo. Corre Cleide. Corre Cleide, bom, mais um selo. Esse já tem, né? Já tem. Pois é, uma parte gigantesca aí dessas dívidas dessas empresas em crise tá na mão de gente como a gente, investidores comuns, pessoas físicas. Olha a Raizen, por exemplo. Entre 60% e 90% dos CRAs foram comprados por investidores de varejo. São bilhões de reais em títulos que agora estão sendo negociados com mais de 50% de desconto no mercado. Ou seja, se você precisar vender, você vai realizar um prejuízo brutal. E quem segurar vai ficar sem receber juros por pelo menos, sei lá, 90 dias, 180 dias, enquanto a empresa negocia com os credores. E isso não é só a Raizen. Vou falar para você de outros exemplos rápidos. A Oncoclínicas, aquela rede lá de tratamento de câncer que está com uma alavancagem de quase 8 vezes o EBITDA. Então, muito cuidado você aí com a renda fixa quando ela é indicada para você por quem ganha comissão. Eu sou totalmente contra esse modelo aí, foi por isso que eu abri a minha consultoria de investimentos, a Lumen. Fica o convite para você que quer investir bem, mas sem conflito de interesse que tem nesse outro mercado de assessoria. A gente não ganha nada te indicando esses produtos que a gente não acredita, é por isso que a gente não faz. Mas você manda aquele comentário aqui, vídeo técnico, fico feliz que você ficou até aqui, o seu bolso vai ficar feliz também. Manda a resposta do Brunão. Quero saber se você sabia que o governo pode causar esse tipo de problema.
Fala a verdade, hein? Porque o que vende pra gente é assim, o governo tá batalhando para baixar os juros, eles ficam brigando com o Banco Central para baixar os juros, mas quem causa os juros altos é o próprio governo. Exatamente, juros é uma consequência. Manda aqui, quero ouvir a sua opinião. Valeu, tudo de bom. Tchau.